Imagine um cenário de puro caos. Reis em guerra, cidades saqueadas, famílias destruídas e a esperança quase apagada. No centro desse desespero, surge uma figura improvável. Um homem guiado por uma fé inabalável, disposto a enfrentar o impossível em uma missão ousada e cheia de mistério. O que acontece a seguir não é apenas uma história de coragem e fé, mas uma intervenção divina que transforma tudo. E no final, descobrimos que essa narrativa aponta para algo muito maior, algo que vai muito além do que os olhos podem enxergar. Gênesis capítulo 14. Naquele tempo, Amrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, que é Zoar. Esses últimos se juntaram no vale de Sidim, onde está o mar salgado. Durante 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. No 14º ano, Quedorlaomer e os reis que estavam com ele atacaram os Refaíns em Asterote Carnaim, os Uzins em An, os Emins em Savé Kiriataim, e os Oreus no seu monte Seir, até El-Paran, que está junto ao deserto. Depois voltaram, chegaram a Emispate, que é Cádiz, e devastaram toda a terra dos Amalequitas e também dos amorreus que habitavam em Hazazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Bela, que é Zoar, e armaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Amrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. O vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e quando os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns caíram ali, e os restantes fugiram para os montes. Os vencedores tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o mantimento, e se foram. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e os bens dele, e partiram. Mas veio um fugitivo e contou tudo a Abrão, o hebreu que habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. De noite, dividiu os seus homens contra eles, atacou-os e os perseguiu até Robá, que fica ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e também trouxe de volta Ló, seu sobrinho, os bens dele, as mulheres e o povo. Depois de Abrão voltar de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma saiu para encontrá-lo no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: Devolva-me as pessoas, e fique com os bens para você. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, e juro que não tomarei coisa alguma de tudo o que é seu, nem mesmo um fio ou uma correia de sandália, para que você não diga: Eu enriqueci Abrão. Nada quero para mim, senão aquilo que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens Aner, Escol e Manre, que foram comigo. Esses podem tomar a sua parte. Agora vamos entender o significado deste capítulo da Bíblia. Gênesis 14 é uma narrativa histórica e teológica rica, que apresenta Abrão em um papel central, atuando não apenas como um homem de fé, mas também como um guerreiro e intercessor. Este capítulo descreve a primeira guerra registrada na Bíblia, envolvendo uma confederação de reis que se opuseram a outra coalizão rebelde. É um contexto de turbulência política e militar, em que os povos lutam pelo controle e pela sobrevivência. A menção detalhada dos reis e territórios reflete o cenário cultural e histórico da época, mas a importância do texto não está na geopolítica em si, e sim
no papel de Abrão como servo de Deus em meio a esses eventos. Ele não é apenas um espectador. Quando Ló, seu sobrinho, é levado cativo, Abrão responde com coragem e determinação. Ele reúne 318 homens de sua própria casa e organiza um ataque estratégico contra os reis que capturaram Ló. Essa ação não é apenas um ato de bravura, mas também um reflexo da fidelidade de Abrão aos seus compromissos familiares e à justiça. Outro ponto crucial do capítulo é a introdução de Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque abençoa Abrão e lhe oferece pão e vinho, uma cena cheia de significado espiritual. Melquisedeque é uma figura singular, reconhecido no Novo Testamento como um tipo de Cristo, aquele que é ao mesmo tempo rei e sacerdote. Sua bênção destaca que a vitória de Abrão foi obra de Deus e não resultado de mera habilidade militar. Abrão, por sua vez, responde com humildade e gratidão ao dar o dízimo de tudo a Melquisedeque. Esse ato simboliza a submissão ao Deus Altíssimo e o reconhecimento de que todos os bens pertencem a ele. Quando o rei de Sodoma oferece a Abrão os bens recuperados, sua recusa é igualmente notável. Abrão não deseja que ninguém, exceto Deus, seja visto como a fonte de sua prosperidade. Ele age com integridade, demonstrando que seu coração não está voltado para as riquezas deste mundo, mas para o cumprimento do propósito divino. O capítulo, portanto, não apenas relata eventos históricos, mas também destaca princípios teológicos fundamentais: a soberania de Deus sobre os eventos da história, a responsabilidade de seus servos em agir com justiça e coragem, e a importância de honrar a Deus em todas as circunstâncias. A figura de Melquisedeque aponta para a plenitude de Cristo como nosso sumo sacerdote e rei eterno, reforçando a unidade da mensagem bíblica. Agora vamos pensar um pouco nas lições que podemos aprender com este texto bíblico. Abrão nos ensina o valor da coragem e do compromisso de um servo de Deus. Ele não hesitou em arriscar sua segurança para resgatar Ló, seu sobrinho, mostrando que a fé não nos torna passivos, mas nos inspira a agir em defesa da justiça e daqueles que estão em necessidade. Da mesma forma, somos chamados a enfrentar os desafios da vida com ousadia, sempre motivados pelo amor e pela responsabilidade que Deus nos deu. Esse capítulo também nos convida a reconhecer a soberania de Deus sobre todos os aspectos de nossas vidas. A vitória de Abrão contra reis poderosos não foi fruto de sua habilidade ou força, mas resultado do poder e da providência divina. Isso nos lembra que todas as nossas realizações vêm do Senhor e que devemos viver com um coração cheio de gratidão e confiança, sabendo que Ele é quem governa todas as coisas. A integridade de Abrão brilha quando ele recusa aceitar os bens do rei de Sodoma, para que ninguém dissesse que sua prosperidade veio de fontes humanas. Essa atitude nos ensina a manter um testemunho puro e a não comprometer nossa confiança em Deus por causa de riquezas ou vantagens passageiras. Vivemos em um mundo onde as tentações materiais frequentemente competem por nossa lealdade, mas somos desafiados a viver com retidão e dependência total do Senhor. Outra lição profunda está na figura de Melquisedeque, que aponta para Jesus Cristo como o sumo sacerdote eterno. Melquisedeque abençoa Abrão em nome do Deus Altíssimo, prefigurando a obra de Cristo, nosso mediador, que intercede por nós diante do Pai. Essa conexão nos lembra que toda a Escritura encontra seu cumprimento em Cristo, e nossa vida deve ser vivida sob sua autoridade e graça redentora. Por fim, o gesto de Abrão ao dar o dízimo a Melquisedeque destaca a importância de reconhecermos Deus como o dono de tudo que possuímos. Esse ato de generosidade e submissão revela um coração grato e obediente. Somos encorajados a usar nossos recursos para glorificar a Deus e abençoar outros, mostrando que entendemos que tudo o que temos vem dele e deve ser usado para seu propósito. Essas lições práticas nos mostram como o texto bíblico fala diretamente à nossa vida, moldando nossa maneira de agir e pensar de acordo com a vontade de Deus. Este capítulo de Gênesis
nos apresenta uma mensagem poderosa e transformadora. Ele nos chama a confiar plenamente na soberania de Deus, a viver com coragem e integridade e a colocar Cristo no centro de nossas vidas. Quando olhamos para Abrão, vemos um exemplo de alguém que confia no Senhor acima de tudo e age com fé em todas as circunstâncias. Ele não buscou riquezas ou reconhecimento, mas demonstrou que sua segurança e sua provisão estavam no Deus Altíssimo. Isso nos desafia a examinar nossas vidas e avaliar onde temos colocado nossa confiança. Ao mesmo tempo, o encontro de Abrão com Melquisedeque aponta para a maior realidade de Cristo, o nosso eterno sumo sacerdote. Nele, temos redenção, paz e bênçãos eternas. Cristo intercede por nós e nos convida a uma comunhão verdadeira com o Deus Altíssimo. Essa verdade deve encher nossos corações de esperança e alegria, sabendo que não estamos sozinhos em nossas lutas, mas temos um Salvador que caminha conosco e luta por nós. Que este capítulo renove o nosso compromisso de viver uma vida para a glória de Deus, dedicando nossos recursos, nosso tempo e nosso coração ao seu serviço. Somos chamados a ser luz em um mundo de trevas, agindo com justiça e amor, como Abrão fez ao resgatar Ló. Somos encorajados a viver com generosidade, não retendo nada que possa ser usado para exaltar o nome de Deus e abençoar outras vidas. Que essas verdades nos inspirem a buscar uma comunhão mais profunda com Deus, a depender de sua graça em cada aspecto de nossas vidas e a manter Cristo como o centro de tudo. Em Cristo temos força e esperança e um propósito eterno. Se permanecermos nele, seremos capazes de enfrentar qualquer desafio com a confiança de que Deus está no controle e está trabalhando para o bem de seus filhos. Enquanto refletimos sobre este capítulo de Gênesis, somos lembrados do amor constante e da fidelidade de Deus em cada detalhe da nossa história. O Deus que capacitou Abrão a vencer reis poderosos é o mesmo Deus que está ao nosso lado hoje, lutando por nós nas batalhas que enfrentamos. Ele é o Deus Altíssimo, soberano sobre os céus e a terra, mas também é o Deus que nos vê, nos conhece e nos ama de maneira íntima e pessoal. Neste capítulo, vemos a coragem de Abrão, mas acima de tudo, vemos a graça de um Deus que nunca abandona os seus. Vemos a mão divina guiando, protegendo e abençoando. E quando pensamos em Melquisedeque, aquele sacerdote rei que apontava para Cristo, somos levados a nos lembrar do grande amor de Deus, que enviou o seu Filho para ser nosso verdadeiro rei e sacerdote. Em Cristo encontramos perdão, redenção e paz. Ele é o pão e o vinho da nossa alma, aquele que nos sustenta em todos os momentos. Que essa mensagem toque profundamente o seu coração. Que você se sinta amado por Deus, não por aquilo que faz, mas porque Ele escolheu colocar o seu amor em você. Não importa quão grandes sejam as batalhas que você enfrenta, lembre-se de que o Deus de Abrão é o seu Deus. Ele luta por você, Ele cuida de você, e Ele já preparou a vitória em Cristo Jesus. Viva com confiança, viva com fé. Não tema o futuro, pois você está seguro nas mãos do Deus Altíssimo. E, acima de tudo, olhe para Cristo, o autor e consumador da sua fé, aquele que intercede por você e lhe oferece vida eterna. Que essa verdade preencha seu coração e renove sua alegria de seguir com Deus todos os dias da sua vida. Deus abençoe.